Boa noite, meu nome é Antônio Jesus Souza e hoje irei apresentar o trabalho sobre a avaliação físico-química e microbiológica da carne soleada do Pantanal. A carne soleada é um produto similar à carne de sol e é conhecida em algumas regiões do Pantanal, com suas variações no preparo, como pranchão que usa o corte do colchão duro como matéria-prima, 5 a 6 horas de salga seca com cloreto de sódio, seguida de lavagem com água clorada e secagem em temperatura ambiente por 12 a 18 horas. O produto é caracterizado pelo baixo tempo de exposição ao cloreto de sódio e secagem durante o seu processamento. De forma geral, pode-se dizer que é obtido na metade do tempo da carne de sol. Neste caso, é um produto que possui menor vida de prateleira, em torno de 2 a 3 dias, contra até 4 da carne de sol e meses do charque. Material e métodos. Obtenção e preparo das amostras. O experimento foi executado na Embrapa, Pantanal, no Laboratório de Alimentos, durante os meses de maio e setembro de 2007. Foram utilizados 20 amostras de corte comercial de colchão duro, de bovinos Nelores, fêmeas adultas obtidas em Corumba e abatidas e comercializadas conforme as especificações do Serviço de Inspeção Federal. Em cada amostra foram feitos 2 cortes laterais e longitudinais, de modo a se obter o corte típico do Pantanal chamado pranchão. Cada um dos 20 pranchões foi uma unidade experimental com cerca de 1,6 kg cada. A preparação das amostras do colchão duro para a fabricação de carne soleada em sistema modelo foram realizadas a partir de uma limpeza do excesso de gordura e tecido conjuntivo, facilitando a penetração do sal no interior das amostras, entretanto, deixando aparente a capa de gordura, uma das características principais da carne soleada. Cada amostra de 1,6 kg foi dividida em 2 partes, uma destinada às análises microbiológicas e físico-químicas da carne in natura e outra destinada à produção de carne soleada em sistema modelo. Produção da carne soleada. A carne soleada foi preparada conforme os relatos obtidos de indivíduos da comunidade local, que o fabricam de forma artesanal. Para reduzir o efeito da contaminação, o ambiental e verificar se a saga, o congelamento e a embalagem a vácuo são efetivos no controle do crescimento de Staphylococcus e E. coli. Todos os utensílios empregados na fabricação do produto e cloreto de sódio foram esterilizados. Imediatamente após a retirada da amostragem para análise microbiológica da matéria-prima, iniciou-se a fabricação de carne soleada. A contaminação da carne soleada pelo ambiente durante o repouso foi minimizada, mantendo a carne em ambiente fechado e a superfície brevemente sanitizada pelo emprego de água com hipocloreto de 2 a 2,5% e ação da luz ultravioleta por 30 minutos. Para minimizar o efeito do manipulador, foram empregadas apenas 2 pessoas treinadas na fabricação, usando máscara, touca e luvas descartáveis. Produção de carne soleada. Para o soleamento, utilizou-se o sal refinado, esterilizado a 230 graus Celsius durante 2 horas, na proporção de 3% em relação ao peso da carne, ficcionando manualmente sobre as amostras metade em cada lado. Essas amostras, em contato com cloreto de sódio, descansaram em temperatura ambiente por 6 horas. Após esse período, todas as amostras foram lavadas com água destilada para retirada do excesso de sal e, em seguida, exposta à temperatura ambiente utilizando-se ganchos metálicos inoxidáveis, espaçados de forma com que houvesse uma circulação homogênea de ar entre as amostras. O tempo de permanência das amostras para a secagem foi de aproximadamente 18 horas após a lavagem. A secagem das amostras foi realizada em uma sala esterilizada, onde foi proibida a entrada das pessoas para minimizar a contaminação do ambiente. Parte de cada amostra foi analisada imediatamente e o restante embalado a vácuo em embalagem plástica de polietileno termorresistente e mantido sob congelamento, para repetição das demais análises após 60 dias de fabricação. As amostras foram descongeladas 24 horas antes da realização das análises posteriores, de modo a ficar exposta à temperatura ambiente. Análise físico-química. As análises físico-químicas de carne in natura e soleada foram realizadas nos laboratórios da Embrapa,
Pantanal e triplicata. Análise centesimal. Determinação da proteína, extrato hétero, material mineral e cloreto foram determinados de acordo com a metodologia do Lanara. Teor de cloreto. Para a determinação de cloreto, foram adicionadas a matéria mineral, 3 gotas de ácido nítrico e 10 ml de água quente. Essa solução foi filtrada, neutralizada com carbono de cálcio e aquecida em banho-maria, até não haver mais desprendimento de dióxido de carbono. A solução adicionou-se 1 ml de cromato de potássio. Após esse procedimento, titulou-se a solução de nitrato de prata de 0,1 N até o aparecimento do coloração vermelho tijolo. pH. A leitura do pH foi realizada com aparelho medidor de pH, com elétrodo para carnes. O pH intramuscular foi avaliado nas carnes in natura, soleada e congelada, embalada a vácuo, com leitura por meio de medição direta, calibrado com solução tampão pH 7,0 e 4,0. Análise microbiológica. A análise microbiológica foi realizada com o emprego das membranas Petrifilme, de acordo com as recomendações do fabricante. De cada amostra, 25 gramas foram trituradas após a adição de 25 ml de água peptonada, 0,1% em homogeneizador de amostras, por 150 segundos e realizada diluição seriada na base de 10. Para cada amostra foi semeado em duplicata membranas Petrifilme 1 ml da diluição previamente eleita de 10 a 3 para Staphylococcus e 10 a 1 para E. coli. As membranas foram incubadas por 24 horas para Staphylococcus e 48 horas para E. coli, conforme especificações do fabricante, e mantidas em estufa a 35 graus Celsius. Análise estatística. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente causalizado com 3 tratamentos: A. Carne in natura, B. Carne soleada e C. Carne soleada embalada a vácuo e congelada. As medidas foram comparadas pelo teste T de Student e pelo teste Kruskal-Wallis, e a correlação entre as variáveis foi obtida pelo método de Pearson, com nível de significância de 5%. Resultado de discussão. Variáveis físico-químicas. Os valores médios de umidade, matéria seca, proteína bruta, extrato hétero e matéria mineral nas amostras de carne in natura e carne soleada podem ser observados abaixo, como vocês podem ver nessa tabela. Valores de umidade de matéria seca, cinza e gordura diferiram estatisticamente para os 2 tratamentos, que no caso é aqui naquela tabela, que é a breve explicação. Valores médios de umidade na carne in natura e na carne soleada foram de 74,01% e 69,1%, respectivamente. Quando avaliada a matéria seca, os valores médios encontrados foram de 25,55% e 30,89%, respectivamente. Os teores médios de cinza foram de 1,10% e 4,6%, e de gordura 2,17% e 1,21%, respectivamente. Para a carne in natura e carne soleada, com relação à proteína bruta, os valores encontrados nos 2 tratamentos foram de 23,5% e 24,22%, respectivamente, e não diferiram estatisticamente. A carne soleada apresentou valores superiores de matéria seca, cinza e proteína em relação à carne in natura, e isso reflete a incorporação do cloreto de sódio, a lavagem e a forma de dessecação, evidenciando o processo de desidratação que sofreu o produto. Lira e Shimokomaki constataram que a carne de sol de fabricação similar à da carne soleada apresentou umidade média de 67,88%, variando de 66 a 33 a 70,10%.
Em contrapartida, Costa e Silva encontraram oscilações entre 55,70% e 72,50%. Os resultados obtidos para a cinza apresentaram-se em torno de 3,8%. Viscontini encontraram no Jerket umidade média de 48,77%, oscilando entre 45,94% e 51,93%. E cinza, cujo valor médio foi de 18,43%, oscilando entre 17,38% e 18,98%. Correia, realizado um estudo com Shark e Jerket, detectou valores de umidade cinza e proteínas entre 45,97% e 51,17%, 17,25% e 18,0%, 18,7%, em 29,26% e 24,95%, respectivamente. No caso do Jerket, que tem atividade de água em torno de 0,75% e umidade entre 45% e 50%, tem-se um produto cárneo de umidade intermediária, cuja conservação é medida em meses na temperatura ambiente e embalada a vácuo. A carne soleada não pode ser classificada como alimento de umidade intermediária, já que a sua umidade está próxima da própria matéria-prima. Os diferentes tratamentos influenciaram significativamente as perdas de água pela carne. As perdas de água por pressão e cozimento foram significativas nos tratamentos da carne soleada e carne soleada embalada a vácuo. Em relação à carne in natura, nas perdas por exudação, nota-se que houve uma diferença significativa para a carne embalada a vácuo e congelada, em relação às carnes in natura e soleada. De acordo com Pardi, a utilização de cloreto de sal nas carnes soleada e soleada embalada a vácuo e congelada influenciou nas perdas de água. A menor perda de água se deve à extração de solubilização das proteínas miofibrilares da carne pelo sal, e este processo contribuíram para a emulsificação das gorduras e o aumento da capacidade de retenção da água, reduzindo a perda do cozimento. A atividade da água e o teor de cloreto determinado na carne soleada foram de 0,97 e 2,71 respectivamente. Esta alta AW é compatível com a quantidade de cloreto de sódio utilizando o processamento de carne soleada. A carne de sol, por exemplo, apresenta AW em torno de 0,898 a 0,967. Com relação ao cloretos, Costa e Silva detectaram variações entre 2,90 e 11,90 para a carne de sol. Estes resultados mostraram a variação no valor deste parâmetro, que pode ocorrer em produtos fabricados de forma artesanal, dependendo de variações de fatores como peculiaridade regionais e manipulador. Os valores médios de pH das carnes in natura soleada e soleada embalada a vácuo e congelado foram respectivamente de 5,65, 5,72 e 5,54. Os valores de pH nas carnes foram semelhantes entre si, não sofreram alterações no processo da salga, porém, estatisticamente, esses valores apresentam diferença entre os tratamentos. Conclusão: a carne soleada em sua produção tradicional não é um produto carne de umidade intermediária e desta forma possui uma vida de prateleira curta, em torno de 2 dias contra 4 dias de carne de sol e meses do charque. A combinação do pH, atividade de água e o teor de cloreto não foi suficiente para inibir o crescimento de Staphylococcus e E. coli. O emprego do vácuo e do congelamento também não foi suficiente para controlar o desenvolvimento de micro-organismo patogênico na carne soleada. Boa noite, obrigado. Esse foi meu trabalho.